Bom dia, vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina de Análise de Sistemas de Potência com o tema de fluxo de potência. Sou o professor Carlos e estamos dando continuidade aos assuntos vistos na última aula. Então, a gente viu os fundamentos do fluxo de potência, né, ou seja, as leis e as equações que regem o sistema elétrico de potência para fazer a análise do estudo do fluxo de potência. Ou seja, o estudo do fluxo de potência ele está associado à análise estática, ou seja, para aplicações em planejamento da operação e ainda, claro, a própria operação do sistema. Né? Quando eu digo planejamento da expansão do sistema elétrico de potência, tá certo? Bom, nós estamos iniciando agora a parte de métodos iterativos com os métodos de Gauss e Gauss-Seidel. Né? A gente falou um pouquinho na última aula do método de Gauss, mostrou a equação, deduziu ela com vocês. Né? E agora, a partir do método de Gauss, a gente vai fazer alguns melhoramentos, e em cima desse melhoramento vai aparecer o método de Gauss-Seidel. Na sequência, a gente vai abordar um pouquinho da importância das ferramentas computacionais para o fluxo de potência, como o MATLAB e o Scilab. Lembrando que a gente aqui está utilizando o Scilab porque o Scilab é uma ferramenta free, vocês podem estar baixando na internet, instalando e fazendo a programação aqui com a gente. Né? A gente vai passar os arquivos de programação que tiverem na aula e esses arquivos também servem para que vocês utilizem para desenvolver os exercícios de passagem. Ainda foi perguntado da última aula se a gente vai estar desenvolvendo uma série de cálculos com relação nas provas, né? Então, na prova, com certeza, vocês têm que levar uma calculadora, mas não vai ter toda essa intensidade de cálculos, até porque não dá tempo, tá? Então, sim, por exercício de passagem é necessário que você saiba fazer a programação, a implementação, conforme a gente vai mostrar aqui, né? E para as provinhas, parte desses cálculos aí são necessários, tá? Nada que venha se preocupar ou criar grandes problemas. Apenas que se dedique um pouco, né? E entendam bem o assunto, que a análise é o principal aqui, assunto, né? O principal elemento que tem que ser abordado aqui na pós-graduação. Tá? Ainda na sequência a gente vai ter o método de Newton-Raphson, né? Que está focado aqui na disciplina. O método de Newton-Raphson ele é aplicado em sistemas comerciais. E com base nisso a gente vai fazer uma pequena demonstração do AnaRede, mas lembrando que nosso foco aqui não é a apresentação de sistemas comerciais. Por que a gente vai mostrar o AnaRede? Porque o AnaRede é um sistema que, na verdade, é do CPEL, né? Ou seja, é um sistema que praticamente quando você vai propor um projeto você tem que apresentar os resultados do AnaRede. Então é um sistema de domínio público, né? Todo mundo precisa dele para poder trabalhar, né? E os resultados que a gente vai apresentar aqui na nossa programação, vocês vão poder perceber que dá o mesmo resultado com o AnaRede. Tá? Então essa é a sequência que a gente está trabalhando. Então o Newton-Raphson, se não iniciar hoje, na próxima aula, e a AnaRede na última aula. Então voltando aí aos nossos métodos, o método de Gauss e Gauss-Seidel, que são o objetivo principal da aula de hoje com os exercícios. Então vamos lembrar, o método de Gauss, né, ele compreende um conjunto de equações do tipo não linear. Essas equações não lineares, elas compreendem um conjunto de variáveis. Essas variáveis elas têm que ser encontrado o seu valor, né? E por se tratar de uma equação não linear, a gente vai escolher um ponto de partida no qual a gente quer encontrar a solução. Fazendo esse ponto de partida, ou selecionando esse ponto de partida, então a nossa função, se ela tiver um valor zero, significa que a gente encontrou uma aproximação. Com essa aproximação, você vai de forma recursiva, calculando os fatores que permitem encontrar a solução da equação igual a zero e, de fato, chegar à conclusão final. Detalhe importante, né? Para o sistema elétrico de potência, esse formato aqui é descrito em cima das leis das equações de Kirchhoff, né? No nosso caso, nós estamos trabalhando então com a lei das correntes de Kirchhoff, que diz o seguinte, que a soma algébrica das correntes que entram num nó vai ser igual a zero, que é o que a gente viu da última aula e é da onde deriva as equações do cálculo da tensão, né, que é o módulo,
e a fase, ou seja, o ângulo da tensão, para a determinação dos valores do sistema. E a partir disso calcula-se então a corrente e com base nisso a potência, né, as potências ativa e reativa. Bom, essa solução de equações, então essas n equações, então trata-se de um sistema de n variáveis do tipo não linear, ele pressupõe uma convergência. Essa convergência é um valor que a gente especifica de erro, ou seja, uma tolerância em erro. Por exemplo, eu posso ter uma tolerância de 0,01 de erro, ou seja, o meu erro na ordem de 1 centésimo, e admitir que esse erro é o suficiente para encontrar a solução de regime estático do sistema elétrico de potência desejado. Então, essa solução recursiva é baseada num teste de convergência e ela é definida pela gente. A gente vai ver o que muda, né, quando você altera os valores ou os limites de convergência. Tá? Então, a gente vai chegar a essa conclusão, vai ver que o número de interações aumenta ainda. É óbvio que por tratar-se de uma linearização de um sistema de equações não lineares, se o ponto da solução na qual a gente está esperando encontrar estiver muito longe daquele que a gente tem como valor real, o sistema ele não alcança a convergência, né? Então é um dos pontos que precisa de melhoramentos. Obviamente existem técnicas para isso e vocês vão ter uma próxima disciplina, a parte de fluxo de potência ótimo, né? Onde você de fato então cria condições para a convergência e garante a convergência do sistema. Então o fluxo de potência é uma ferramenta, mas existe também o fluxo de potência ótimo que garante essa convergência, tá certo? Bom, a gente viu as equações então de potência, a gente deduziu de como que a gente chegou nisso, né? Então a nossa equação da potência aparente conjugada, o nosso S, igual a P I menos JQI para as barras, né? Vai ser igual ao produto da tensão que entra na barra conjugado, vezes o somatório de todas as tensões ligadas à barra. Então esse somatório aqui representa todas as tensões, né, que estão conectadas diretamente à barra I, multiplicada pelo seu elemento de linha, ou seja, aqui pela sua impedância de linha. Ah, mas Carlos, aí aparece uma admitância. Exato, a admitância é o inverso da impedância, em função de que esses elementos aqui representam a corrente, já que PI menos JQI, que é o nosso caso aqui, é igual ao produto da tensão pela corrente, e sendo esse elemento aqui, então, ó, representado pela nossa corrente. Se é uma corrente, então, eu tenho que escrever a impedância na forma de admitância, que deixa eu só pegar uma outra cor aqui. Eu tenho que escrever, então, a impedância na forma de admitância, que é esse nosso Y aqui, para poder representar a corrente, certo? Bom, a equação de tensão, então, ela diz o seguinte, né? Que ela vai ser uma relação onde eu envolvo a potência associada à barra com a sua tensão conjugada, multiplicada pelo elemento que está conectado, né, à nossa linha, tá? Fazendo o somatório das correntes para todas as correntes diferentes da barra de análise, né? Ou seja, quando J for igual a I, eu encontro o valor de tensão das demais barras, tá? Sempre módulo e ângulo. Então o algoritmo, na verdade, ele está situado em termos desta equação, ou seja, atingindo a solução para esta equação, a gente vai encontrar a solução do nosso problema. Nós vamos começar com um exercício simples, né? De 2 barras. Para facilitar os cálculos, né, a gente calcula alguns fatores, que é o fator A, que nada mais é do que a nossa relação entre a potência e o elemento da admitância próprio da linha, né, e ainda o B e J, que é a relação entre a admitância entre as barras, ou seja, entre as barras de análise e a admitância própria da linha com as barras relacionadas. Tá? Então, aí a nossa equação se modifica, a gente viu como é que ela se modificava na última aula, e aqui então está os elementos A e B com a equação modificada. Porque esses elementos a gente vai utilizar lá na programação do Scilab. Tá? Então vamos lá, ó. Temos o problema da apostila. Então na apostila diz o seguinte, né? Então a gente tem um problema que diz o seguinte:
para exemplificar o sistema de duas barras, mostrado na figura, que é esse que a gente tem aqui, deseja-se determinar a tensão na barra de carga, tá certo? Os dados do sistema, né, a nossa impedância série, ela é 0,2 mais J1, tá? Que é esse elemento que está aqui, ou seja, a impedância série. E ainda a admitância paralelo, que é o que vai aparecer aqui, né, a nossa admitância paralelo, sempre dividido por 2, já que eu sempre tenho duas admitâncias, né, shunt, representaria o modelo π da linha, conforme a gente viu, tá? Aqui certo seria representar o elemento terra, mas não vou representar para não ficar em cima do que está escrito no slide. Então eu tenho esses dados. Então como que a gente vai obter esses dados no sistema? Tá? Então, nesse formato basicamente que eu vou ter que fazer. Então o que é a minha impedância série? É a resistência mais a reatância associada à admitância shunt, né, da minha linha. Então, fazendo o inverso da impedância, né, eu tenho, de fato, a minha admitância entre a linha 1 e 2, claro que somado à admitância shunt. Tá? É isso que aparece aqui, esse Y12 e Y21. Tá? Ainda, repare o seguinte, entre as barras 1 e 2, eu só tenho essa linha. Bom, então como é que pode ser formada uma matriz? Como a matriz Y barra associa, ela é sempre quadrada, né, e associada ao número de barras, então se eu tenho duas barras é uma matriz de ordem 2. Então o elemento 1, 2 e 2, 1 é o mesmo, ou seja, ela é simétrica, né? É isso que significa. Então ela tem o mesmo valor aqui, ó, tá? Ou seja, eu tenho que ter esse mesmo valor aqui, ou seja, essa relação. A gente vai ver quando tiver 3 barras que o valor é o mesmo, né? É os mesmos valores, tá? Bom, a admitância própria neste caso particular, por ser apenas 2 barras, vai ser igual. Mas nas demais a gente vai perceber que não, tá? Então a admitância própria para a barra 1, assim como para a barra 2, como o elemento shunt é o mesmo, né? Então eu vou ter o mesmo valor. Tá? Então o elemento Y11 vai ser igual ao Y22, a admitância própria, o Y12 mais o shunt. Bom, feito isso, eu estou com os dados para iniciar o equacionamento. Bom, uma condição aqui é importante, né? As condições de inicialização. Então, essa tensão V1, ângulo 0, é dita tensão de referência. Então eu estou adotando como referência que a minha barra 1 tem essa tensão 1 ângulo 0. Quando eu faço isso, eu digo o seguinte, ó, se o meu valor for, por exemplo, 230 kV, né, ou vamos supor ainda 13,8 kV, isso se eu tenho como a base igual ao elemento da tensão da barra de referência, então isso representa 1 PU, com ângulo 0, né, e esse ângulo então de fato representa a defasagem do sistema trifásico. Lembrando que nesta condição que está sendo apresentada aqui, o sistema ele é dito monofásico equivalente, que é o estudo que a gente está fazendo, para um sistema trifásico equilibrado. Então, reforçando, o estudo do fluxo de potência aqui apresentado na nossa disciplina, ele vai se tratar sempre de um sistema monofásico equivalente para um sistema trifásico equilibrado. O que quer dizer isso? Então, quando eu coloco uma tensão de referência na barra 1 como sendo 1 ângulo 0, significa que este ângulo, né, de referência, essa tensão de referência, se considerarmos o sistema trifásico equilibrado, ele vai estar defasado na próxima fase de menos 120 graus e na outra fase, né, seria menos 240. Ou ainda, então, falando assim, fase R, 1 ângulo 0, fase S, 1 ângulo de menos 120 e fase T de 1 ângulo menos 240, tá? Ou mais 120, que é a mesma representação. Então essa é a análise que a gente tem que fazer. E repare que a gente está colocando aqui, ó, vou passar aqui o slide, a seguinte condição. O que acontece se eu fizer uma estimativa da tensão da barra a jusante, ou seja, a nossa barra 2, como sendo 1 ângulo 0? Ora, vamos lembrar apenas da lei das correntes de Kirchhoff, né? O que diz o seguinte, ó,
A lei das correntes de Kirchhoff vai dizer o seguinte: o somatório das correntes que entram vai ter que ser igual ao somatório das correntes que saem. Bom, mas essa corrente vai ser a diferença entre a tensão V1, a tensão da barra 1, menos a barra 2, dividido pela impedância da linha, como um todo. Pô, mas se a diferença entre as tensões é zero, como é que pode circular a corrente aqui? Então, o propósito de fazer isso é realmente fazer com que a corrente seja zero, ou seja, eu estou forçando uma condição de erro. O que significa eu forçar uma condição de erro? Significa que se as tensões são iguais, a corrente vai dar zero. Porém, quando eu fizer esse cálculo, eu vou encontrar um valor. Se eu vou encontrar o valor, eu encontrei o máximo erro. A partir deste ponto, então, eu consigo caminhar em direção à minimização, ou seja, ao encontro a um erro tendendo a zero, né? A gente falou anteriormente, então, ó, só me permita voltar aqui rapidamente, que os métodos iterativos, né, aqui nesse nosso caso falando do método de Gauss, ele busca uma convergência, ou seja, um critério de convergência que significa um erro tendendo a zero. Se eu faço com que a corrente deveria ser zero e não é, eu encontrei o maior erro. A partir disso eu estou caminhando em direção à convergência, o que me garante o sucesso da solução do sistema. Tá? Então essa é a análise que a gente fez aqui para poder definir o sistema. Bom, feito isso, a gente vai então agora pegar os valores de potência da barra 2 ativa, potência reativa da barra 2, que é a nossa carga. Bom, o que representa essa carga? Essa carga representa o seguinte: com base na tensão especificada, por exemplo, se fosse 230 kV e a nossa tensão base fosse de 230, eu escolheria uma potência base, poderia ser, por exemplo, 100 MVA, e essa relação entre tensão base e potência base vai me permitir gerar com base na carga instalada na barra, lembrando que a carga instalada na barra refere-se a carga na subestação, então a nossa barra ali sempre está associada à subestação, né? E vai me dar um valor assim, ó, referente à tensão e potência de base igual a 0,1 PU. E a mesma coisa a potência reativa. Bom, uma vez dito isso, significa o seguinte, que esta potência aqui, ó, por estar na barra de carga, né, a gente pode ver aqui, ó, ela está sendo drenada, ou seja, está sendo retirada do sistema. Eu tenho que alimentar com essa carga. Se ela está sendo alimentada, obviamente, então ela tem que de alguma forma representar pelo seu valor negativo. Então, eu estou perdendo potência ativa e potência reativa. Você pode estar se perguntando, né? Pô, mas como é que apareceu, se a potência reativa na carga é positiva, como é que apareceu esse menos? Então, esse é o cuidado da análise que tem que se fazer. Olha só, quando a gente montou a equação do sistema de Gauss, a gente montou na forma de S conjugado. S conjugado igual a P menos JQ. Esse menos aqui vem do valor conjugado quando a gente montou as equações, conforme eu demonstrei na última aula. Por isso que a gente sabe que S, né? Opa, deixa eu melhorar aqui. Só um pouquinho. A gente sabe que, eu vou escrever aqui do lado, de fato, S deveria ser igual a V vezes I, eu vou representar por uma bolinha aqui para facilitar, I conjugado. Mas se eu tiro o conjugado do I, ele vem para o V e vem para o S. Né? Então, se ele vem para o S, é P menos JQI e V conjugado. E o I não fica conjugado. É isso que representa aquele menos lá da equação e que está aparecendo aqui. Então, uma vez aplicado esse valor aqui, dividido pela admitância própria da barra, né, 2, eu tenho esse valor. E ainda o coeficiente B, que é a relação entre a admitância da linha com relação à admitância da barra, encontra esse novo valor conforme a gente mostrou aqui, né? Ou seja, fazendo esse equacionamento, tá certo? A gente já vai mostrar também no Scilab, isso vai ficar claro para vocês. Bom, feito esses cálculos preliminares, né? Feitos os cálculos preliminares, certo? Agora eu venho para iteratividade, ou seja, eu vou calcular com o algoritmo de Gauss, né, a nossa tensão 2 de forma recursiva,
para ser encontrado com base na estimativa inicial. Então veja que inicialmente a interação zero, esse V2 vai ter que ser 1 ângulo zero. Tá? Substituídos os valores, eu tenho essa equação. E a nossa tensão aqui, ó, V1, ó, também é 1 ângulo zero. Isso vai gerar um novo valor de V2, um novo valor de V2. Vai se gerar um erro, a partir desse erro eu começo a calcular novamente. Atualiza-se o V2, tá? Para a próxima iteração e vai encontrando novos valores. Tá? Então esse é o procedimento, é isso que a gente está mostrando aqui. Reparem que a nossa tensão V1 está fixa por ser de referência, ó, 1 ângulo zero, e o que vai atualizando é essa tensão V2. Então, botei aqui, significa que eu encontrei um erro de tensão, né? Um erro no sistema e me gerou uma tensão que na verdade está errada, então eu preciso de uma nova iteração. Então, sai de 1 ângulo zero, a corrente deveria ser zero, não é, por ela não ser, gera uma tensão errada, o V21, que deu de 0,933, com ângulo de menos 5,6. Tá certo? Uma outra pergunta que você pode estar se fazendo, bom, se a tensão V2, né, no sistema monofásico equivalente é de menos 5,6 graus, como é que fica nas outras fases? Então basta defasar de 120 com esse valor aqui, se fosse o valor final. Mas vamos adiante. Então, eu fiz um erro, com base no erro eu não encontrei um valor conforme especificado, faço uma nova interação substituindo o valor, encontro um novo erro, repare que o erro vem diminuindo, tá certo? E até chegar ao valor final, ou seja, eu encontrei o valor final que eu considero como verdadeiro, então aquele elemento de erro que representa a nossa convergência, se eu especifiquei como sendo 0,001, ou seja, o nosso erro deveria estar aqui nessa posição, né? Qualquer número que seja diferente de 0,01 aqui, ele vai dizer assim, opa, está errado, tem que continuar o sistema. Passou para trás da condição de convergência, então esse erro é desprezado naturalmente, e ele sendo desprezado eu encontro o valor. Então a nossa tensão na barra ela vai ser de 0,9152, PU com ângulo de menos 5,6, que é o que a gente tinha visto. Então vamos ver como é que isso fica lá no Scilab. Só antes ainda para complementar, então, a nossa potência conjugada vai ser a nossa tensão V1 vezes a corrente. Logo, o cálculo da corrente, eu posso aplicar as equações de Kirchhoff, né? É a diferença entre a tensão 1 e o 2, mais a relação da tensão em relação à admitância shunt da barra 1. Isso me permite calcular a corrente 1,2, que é igual a corrente que sai da barra 1 para a barra 2. Encontrei a corrente, multiplicado pela tensão. Repare que a tensão aqui é conjugada, mas como é 1 ângulo zero, o conjugado de zero vai ser o próprio zero. Consequentemente, eu encontrei o valor das minhas perdas do sistema, né? Ou seja, eu tenho o fluxo de potência total, ou seja, sai dessa barra 0,1, 0,1030 menos J 0,0485. Se eu subtrair esse S12, né, do S21, ou seja, ainda se eu multiplicar as correntes que passam pela impedância, eu vou obter as perdas do sistema. Fica óbvio que as perdas do sistema estão associadas aqui, né? Ou seja, eu tinha uma carga, olha só, vamos pegar um exemplo. Eu tinha uma carga, a carga dizia o seguinte, ó. Opa, perdão. Eu quero ter ponto 1 e ponto 0,7. Né? Então, as perdas ativas para transmitir esse sistema, né, para atingir esse sistema, né, eu admito que tenha que ter isso aqui. Então, tudo que vem depois são as perdas ativas do meu sistema, tá certo? E aí, obviamente, calculando o S21, eu tenho que calcular a corrente 2,1. Aí agora a diferença da tensão 1 menos a 2, como tem a relação angular, então é diferente, tem que ser calculado. E aí, então, aqui eu mostro que eu atingi aquilo que deveria chegar na carga, e a diferença de S1 e S2 em termos real vai me dar aquela perda que a gente já tinha estimado ali anteriormente. Tá? Ou seja, basicamente é o que fluiu de potência da barra 1 para a barra 2, menos as perdas na linha. Tá? Então vamos ao Scilab. Só um momento.
Então está aqui o nosso elemento de programação do Scilab, que é o SciNotes, que a gente viu na última aula, né? A gente acessou ele vindo aqui em aplicativo SciNotes, né? Vamos só pegar ele aqui novamente, então, e com todos os dados. Então vamos acompanhar agora os dados do sistema para a gente verificar. Então a gente viu na última aula que eu uso uma palavra clear. Essa palavra clear é para limpar todos os dados da memória. Esse CLC aqui é uma função do Scilab que me diz o seguinte, ó, limpe a tela, ou seja, para que ele não fique nenhum resultado da interação anterior. Estou definindo uma tolerância, essa tolerância então é de 0,01. Eu vou aproveitar aqui, ó, para a gente fazer o seguinte, eu vou definir uma tolerância de 0,01, um pouquinho diferente da que está no exercício do slide, para que a gente veja a relação e depois a gente volta para essa condição, tá? Ainda a gente viu que eu preciso definir a nossa variável imaginária, está aqui, o valor de π, então por enquanto eu vou usar esse valor, 3.14, 15.927, definir aqui a minha impedância conforme os dados do sistema, né? Opa, perdão. Então 0,2 mais J01, tá certo? Depois fiz o cálculo da admitância, defini a admitância Shunt, coloquei o valor da tensão 1 como referência, ou seja, 1 ângulo 0 é igual a 1 mais J0, né? Defini as potências ativa e reativa, então vamos para frente. Isso. Bom, agora eu fiz o seguinte, ó, pulou um pouquinho, só um pouquinho, deixa eu voltar ali para a imagem. Então é o seguinte, agora eu vou montar a matriz, né? A matriz, então, o Y1, conforme está no slide, é a admitância da linha que eu defini como Y, né? Aqui representa o Y1, 2 e 2, 1, mais a Shunt, e a 2, 2, como é igual a 1, está aqui. Então, a nossa Y1 vai ser, o Y-bus, perdão, vai ser a admitância própria entre a linha 1 e 2, e a 2 e a 1, que são com os valores negados, né? Ou seja, com valor negativo, em função das equações de Kirchhoff. Deixa eu só voltar para mostrar novamente, que são esses valores aqui, né? O inverso da impedância. Tá? Ó, o inverso da impedância. Esse é o Y. Eu poderia ter chamado de Y12, igualado ao 2,1 e colocado ali no cálculo. Seria a mesma coisa. Ok. Feito isso, agora eu vou definir uma variável que me permite fazer algumas iterações. Então eu chamei de k igual a 1. Eu vou dizer que essa iteração de k, iteração da primeira etapa, vai ser igual a k menos 1. Qual o motivo que eu faço isso? Porque é o seguinte, no sistema, ele não me permite fazer, né, a gente não consegue gerar uma tensão V0. Eu não consigo começar um vetor na linguagem de programação como V0. Então, o nosso primeiro elemento, né, ele vai ser o V1, que na verdade refere-se ao nosso valor V0, ou seja, aquele valor de um ângulo 0 para V2 e um ângulo 0 para V1, ele é considerado iteração inicial, ou seja, estimativa inicial. E se vocês pegarem qualquer literatura, ele vai aparecer como iteração 0. Então, para ter essa relação e ter esse valor certinho, a gente diz o seguinte, se k é 1, k menos 1 é 0, então agora sim eu consigo armazenar dentro de um valor do primeira posição do vetor como sendo o valor 0, tá certo? Bom, fazendo os cálculos dos coeficientes, como eu quero encontrar a tensão na barra, eu tenho que calcular o A2, então está aqui igualzinho à equação que a gente viu no slide, né? Menos 1 P2 menos JQ2 dividido por Y22, repare nos parênteses, né? O Scilab nos mostra essa opção aqui, isso é importante, tá certo? Deixa eu passar aqui só um pouquinho que não está aparecendo. Isso, agora sim. Então está aqui, ó, P2 menos JQ2, né? O cálculo de B21, né? Então está aqui, o valor da divisão da posição da matriz pela admitância própria. E o erro que eu chamei aqui de erro 2, né? O erro da barra 2,
da posição 1, eu botei um valor qualquer. Aqui vocês poderiam botar qualquer valor, podia ser 5, podia ser 10, ele só não pode ser igual à nossa tolerância, né? Então, quando esse erro, de alguma forma, for encontrado, a gente, então, de fato, chegou à solução. Aqui eu somo novamente K mais 1 para ter a posição 2 do meu vetor e diminuo 1 porque eu não posso começar de zero. E aí faço o cálculo da tensão, ó. É o A2 dividido pelo conjugado, então isso aqui é uma palavra reservada do Scilab, que diz que eu pego somente a parte imaginária, daquilo que eu estiver analisando. Então, olha só, nesse caso em especial aqui eu vou pegar a parte imaginária, né, o valor conjugado de V2, tá certo? Perdão, esse aqui é o conjugado, não o imaginário está aqui. Eu vou pegar o conjugado da tensão 2, deixa eu ver, que eu acho que não está aparecendo aqui para vocês. Isso, vamos dar um zoom um pouquinho menor, por favor. Isso, ok. Então eu tenho ali, ó, que eu vou pegar o conjugado da tensão 2, conforme está pedido, subtrair, né, da minha tensão 1 multiplicado por esse coeficiente que representa a admitância da linha em relação à admitância própria. Calculo o ângulo, repare que para o ângulo eu preciso calcular, o ângulo é o quê? É o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Como o nosso ângulo aqui definido ele calcula em radianos, eu tenho que transformar para graus. Então multiplica-se por π, por 180 divide por π, perdão. Né? Feito isso, a gente está então com os valores ali. Calculo o novo erro, que é o valor absoluto, né? Ou seja, o módulo do valor anterior menos o valor atual. Feito isso, eu vou pegar então esse valor da tensão V2 que eu calculei, ou seja, esse E2 aqui é a posição, e vou imprimir passar para uma variável, né, para que eu possa imprimir na tela. Então ele mostra o seguinte, ó, esse printf é uma palavra reservada que diz assim, imprima na tela, certo? Aí eu coloco assim, ó, tudo que está entre aspas aqui, ó, né, tudo que está entre aspas vai aparecer para mim, com exceção de alguns elementos reservados. Então ele vai aparecer it de iteração igual. E aí eu digo assim, ó, pega o valor decimal, né, decimal, tá certo? Do iter, porque é uma variável inteira. Esse D aqui representa uma variável inteira. Depois pega o valor de V2 do tipo números reais. Em inglês, no real, é float, né? Com números com vírgula, então, float. Se é float, então esse símbolo aqui de percentual F. E o ângulo delta2, que é o nosso erro, né? Vai ser também um valor com vírgula. Então tá aqui. E aí quando a gente aparece assim, ó, módulo do erro 2, né? Ou seja, o erro que a gente está buscando zerar, tá? Ele também é um valor com vírgula, então float. Pula uma linha, porque ele vai passar para as próximas linhas, né? Fecha o elemento. Então tudo que aparece aqui, ó, com percentual F, esse barra N, são variáveis, são palavras, perdão, reservadas da linguagem de programação adotada aqui, ó, tá? Bom, nessa posição do D, do F, do F e do F, ele vai substituir os valores das variáveis de iteração, que nem eu defini, de V2, que recebeu os valores calculados, então, no loop, né, que a gente colocou ali no while. Depois a gente fala um pouquinho mais desse formato, do delta 2 e o erro, tá certo? Então é isso de fato que ele vai fazer. No caso é o erro 2 que ele está aparecendo assim, ó, erro 2. Aí fechou parênteses, esse parênteses é esse aqui, ó, né, porque a gente chamou de variável erro 2, ó, tá certo? Então vamos rodar para ver o resultado disso. Então, eu vou executar primeiro sem eco, só para ele mostrar os valores para nós, depois a gente faz com eco, conforme a gente viu na última aula. Então, eu vou puxar agora a parte do console, ali está, ó. Então, repare que a iteração 0, né, por favor, um zoom aqui, ó, um pouquinho menos só o zoom. Isso, tá bom. É um ângulo 0, né, com erro 1, que é o que eu defini, o erro de partida. Tá certo? A partir disso eu vou começando a calcular, ó, 0,932, com ângulo de menos 563, com aquele erro. E eu vou fazendo as iterações. Então eu obtive, na verdade, 4 iterações considerando a iteração 0, né? Ou 3 iterações desconsiderando a 0. Então a gente sempre vai contar 0, 1, 2, 3, 4 iterações. E encontrei o erro, ó. Como eu defini o erro aqui, ó, nessa posição, qualquer valor que esteja depois disso,
desse 0,3 aqui, né, como a gente definiu o 0,01, ele passa adiante. Agora vamos fazer a primeira análise da questão da condição de erro, ou seja, o que acontece com a condição de erro, né? Isso é importante para a gente começar a entender como é que funcionam os métodos iterativos. Então, olha só, vou voltar aqui para a nossa tela de programação, certo? Aqui está, vou subir agora aqui a nossa tolerância, ó. Nossa tolerância vai ficar 0, 1, que é aquela que estava prevista, né? Vamos executar novamente, ainda sem eco, só para a gente ver o resultado final da tensão. Vamos exibir os valores de tensão. Aí está, ó. Repare que agora de fato ele gerou 5 iterações e chegou no resultado que aparece nos nossos slides, tá certo? Então tá aqui, ó, 0951. Então agora eu vou pedir um breve zoom, apenas diminui o zoom por favor, só para mostrar algumas informações do software, né? No lado direito do software, olha só, nessa parte aqui, ó, você encontra todos os valores, tá? Aí você em casa pode abrir ali os valores de V1 e 2, tudo que está definido tem os valores aqui nessa área aqui. Aqui a gente não vai ficar dando zoom ou puxando os valores aqui porque ele atrapalha um pouquinho a metodologia da aula, porque a câmera tem que ficar virando para a posição do software, tá? Mas vocês vão conseguir ver em casa. Então tá aqui, encontramos os valores, encontramos o erro, achamos o erro, né? Vamos voltar agora para mais uma análise. Então olha só, o que acontece agora se essa minha tolerância aumentar em mais uma casa, tá? Então 0001, né? Vamos ver o que acontece com o nosso sistema. Então vamos executar agora com eco, só para vocês verem todos os resultados que o sistema calcula, né? Aquilo que a gente já viu, tá? Então ele pede se você quer limpar, que é por causa desse CLC, ó. Quer limpar os resultados anteriores? Sim. Então eu vou puxar agora os nossos valores calculados. E aí está, ó. Então eu vou subir aqui para a gente ver desde o início, ó. Então tudo que foi definido, né? Deixa ele atualizar aqui. Então tá aqui, ó. Ó, o J, o Π, o valor de Q2 definido, o valor de P1, né? Como o Q2 eu deixei sem um ponto e vírgula, ó, ele mostra para mim o valor do Y-bus, ou seja, aquilo que a gente calculou, a matriz de admitância, as iterações, o valor dos coeficientes A2, né? E B, o B ele não exibiu porque eu deixei com ponto e vírgula, o A2 ele exibiu, né? E aí os erros conforme que o erro foi acontecendo, ó. Vamos baixar mais um pouquinho. Ó, até o valor final. Deixa ele atualizar ali, ó. Então veio os erros, veio mostrando os valores de V2, tá certo? E aí no final, ó, bem aqui na parte de baixo, vocês observam o seguinte. Eu fiz os cálculos, né, de I2, que é só tirar o ponto e vírgula para mostrar, já faremos isso. O I21, tá? O S12 e I21, tá certo? E aí com base na parte real, que a gente queria ver as perdas ativas, eu fiz novamente um printf e obtive as perdas ativas. Repare o seguinte, o que mudou aqui? Como é um sisteminha de poucas barras, basicamente ele está acrescentando uma iteração, mas no sistema de mais barras, que é o que a gente vai ver na sequência, ele aumenta significativamente o número de iterações, tá? Então isso, claro, melhora a precisão do resultado? Melhora. Mas veja que, se a gente for observar, ó, nas últimas 3 iterações, iteração 3, 4 e 5, a partir desse ponto aqui, ó, ele está mudando lá na quarta casa, ou seja, ficou 0,915, 0,915, 0,915. Então não muda muito, né, em termos de PU, o valor de 0,915 do tipo 0,915 5, 0,915 2, 915 1. Tá? Para o sistema ele não vai dar grandes diferenças numa primeira análise para planejamento, seja ele da operação, planejamento da expansão, ou ainda para a própria operação, né? A gente não fica olhando uma tensão de 232.117 para 232.108, né, volts, né? Então não faz muito sentido, ficar analisando essa pequena variação, que é nessa ordem de grandeza aqui que ele está mudando, né? E o ângulo, repare o seguinte, que a partir desse ponto ele convergiu, ó, menos 5.6, menos 5.6, menos 5.6. Ou seja, não faz sentido eu ficar considerando essa variação angular aqui, ó, né?
que pode inclusive tá aumentando e diminuindo constantemente em função dos cálculos, tá? A gente vai perceber que em alguns momentos, quando ele chega próximo à solução final, esse valor fica mudando. Então, por exemplo, num sistema maior, ele poderia aparecer assim, ó, menos 5.606, 5.603 e voltar para menos 5.604. Aqui ele voltou para 5, ó. Então ele vai ficar girando. Então essa casa aqui já é desconsiderada. Então menos 5.6 é o ângulo final. Então tá aí, ó, toda a análise do sistema. Vamos só ver os valores de corrente, né, que deu. Só vou voltar aqui então para a gente ver os valores de corrente. Vamos voltar para o sisteminha para poder mostrar os valores de corrente. Vou tirar lá o ponto e vírgula, ó. Então eu vou ter aqui agora I12, o S12, o I21 e o S21, tá? E as perdas, como ele já está imprimindo, então não preciso me preocupar. Então eu vou só salvar para não travar e vou executar com eco, que é o que a gente fez. Ele limpa todas as versões anteriores, voltando para apresentar bem lá embaixo. Então olha só, ele mostra agora aqui, ó, né, os valores de V2, da corrente 2, repare que ele está na forma retangular, né, eu teria que transformar para polar, ou seja, eu teria que pegar o valor de módulo e ângulo, que é o que eu fiz quando a gente calculou aqui a tensão, ou seja, o mesmo formato, ó, só vou voltar aqui rapidinho, ó, é só aplicar essa ideia aqui, ó, o arco tangente do valor imaginário sobre real, multiplicado por 180 dividido por π. Isso faz a conversão para a gente ter o valor em módulo e ângulo, né? Ok. Então, está aqui o valor da corrente 1,2, corrente 2,1. Repare que a corrente 1,2, ela é ligeiramente diferente da 2,1, tá? Lembrando que o fluxo de potência, né, em função da defasagem angular, ele define diferenças entre as correntes que chegam na barra e as que saem da barra, tá? Se a corrente 1,2 e 2,1 são diferentes por causa do ângulo, né, obviamente, então, é o que me permite calcular as perdas. S12 vai ser diferente de S21, tá? Então, repare aqui o que é o nosso S21, ó, e aí sim as perdas ativas. Se eu pegasse a parte imaginária das perdas do S12 e do S21, que seria o nosso Q, então eu teria as perdas reativas. Bastaria eu botar perdas igual ao IMAG do S12 mais o IMAG do S21. E aí eu teria que imprimir as perdas reativas, tá ok? Então basicamente é esse formato aqui, esse arquivo vai para vocês. De 2 barras, obviamente, não tem muita graça num sistema de potência, né? Porém, vale salientar, agora só voltando agora para os nossos slides, vale salientar o seguinte. Voltando então no nosso slide. Olha só. Então, encontramos os valores. Vale salientar no nosso slide, que é o que eu quero falar aqui, ó. Se eu fosse um sistema de distribuição, bastaria eu colocar então para cá, agora eu vou colocar aqui em verde, ó, mais uma linha, vou riscar por cima, mais uma barra, mais uma carga, tá? Então eu teria uma forma de calcular para sistema de distribuição também. Obviamente que o método das quedas e tensões é mais rápido, né? Também te dá a resposta, é o motivo pelo qual o pessoal utiliza, mas esse método se adequa também, tá? Então vamos para frente. Feito o exercício 4.1, né? Vamos fazer um segundo exercício. Olha só agora o que eu tenho aqui. O exercício 4.2, ele é composto então de 3 barras, né? Eu tenho uma barra de geração, que nós vamos utilizar como referência. Eu tenho 2 barras de carga. A diferença aqui, né, daquele anterior que eu acabei de desenhar ali para o sistema de distribuição, é que ele seria um sistema em anel, ou seja, interligado, totalmente interligado, onde eu tenho que definir quanto que sai de corrente, nesse caso, por só ter um gerador, só pode ser a corrente do gerador, né? Do gerador 1 para a carga da barra 2, quanto sai de corrente da barra 1 do nosso gerador para a carga 3, porém existe um fluxo de potência, que está associado naturalmente à corrente, entre as barras de carga, por estar interligados, tá certo? O que quer dizer o seguinte,
muitas vezes você pode fazer uma primeira análise assim, ó. Se eu tenho uma carga maior na barra 3, então parte da energia que vai chegar nessa barra aqui, ó, vai ser proveniente da corrente que chegou até 2 e a parte residual que veio através da linha 3. Né? É isso que vai permitir que o somatório das correntes, que são igual a zero, em todas as barras, ou seja, a soma algébrica das correntes na barra 1, na barra 2 e na barra 3, sendo igual a zero, então, cumprindo a lei de Kirchhoff, vai definir como é que é o sentido do fluxo de potência aqui. Né? Então, repare que nessa linha de transmissão 3 aqui, ó, tá? Permitam eu escrever aqui, ó, rapidamente, eu posso ter uma corrente nesse sentido ou nesse sentido. Tá? A gente a priori não sabe qual é esse sentido. Né? Então, ou vai de 3 para 2 ou de 2 para 3. Né? É isso que a gente quer dizer. Então, vou apagar aqui, mas essa é a análise que a gente tem. Certo? Então, de 1 para 2 é bem provável, de 1 para 3 também. Agora, vai de 2 para 3 ou 3 para 1? Não sabemos. Temos que fazer o cálculo de fluxo de potência para definir. E, claro, definir as perdas no sistema elétrico de potência. Então, continuando a nossa análise. O que o exercício especifica? Ele diz o seguinte, ó, considere o sistema de 3 barras e 3 linhas mostrado na figura, né? Com os seguintes dados em PU. Então, eu tenho uma tensão, uma barra de geração que eu defini como referência, do tipo Vθ, como sendo 1 ângulo 0 ou 1 mais J1, tá certo? As potências na barra de referência vão ser calculadas após o cálculo de todas as tensões, tá certo? A barra são duas barras de carga, então do tipo PQ, então tensão e ângulo eu não tenho como ter os valores antes, né? É isso que eu vou calcular numa primeira etapa. O valor de geração é 0 e o valor da carga, então, em PU é 0,4 de potência ativa, 0,3 de reativa, 0,6 e 0,4 para a barra 3. Tá? Então, esses são os dados aí do sistema. Continuando. As impedâncias da linha, então, resistência e reatância, né? E a admitância shunt, tá? Que no nosso caso aqui, posso chamar, então, inclusive, de susceptância, né? Shunt. Okay? Então tá aí os valores também, de 1 para 3, 2 para 3 e 1 para 2. Bom, fazendo os cálculos, né, tem aqui os valores invertidos já, ou seja, a admitância de 1 para 2, de 1 para 3 e 2 para 3 é igual a 2 para 1, 3 para 1 e 3 para 2, né? É o inverso da impedância, já sabemos também. Bom, tá ali os valores calculados, repare que eu coloquei aqui com duas casas após a vírgula, né, no slide. A admitância própria, né, já está com mais casas após a vírgula aqui, ó, tá? Já incluído, claro, a susceptância shunt, ou ainda a admitância shunt, já que só tem a parte imaginária, então tá aqui os valores que vão entrar na matriz. Tá? As potências, o cálculo dos coeficientes com as equações, né? Eu tenho que traduzir isso aqui para o Scilab, ou seja, pegar o cálculo do P2, Q2 pela admitância própria, do P3 pelo Q3 pela admitância própria, né? E obter os respectivos valores. Tá? A gente viu que esse valor do menos aqui, né? Ele relembra a questão de que é uma carga, então isso é importante. Os coeficientes associados da admitância da linha em relação à admitância própria da barra, repare que no exercício anterior eu só tinha o elemento 2, 1, porque eu só tinha uma barra. Agora eu tenho mais 3 elementos, porque eu tenho 3 barras. Então a minha matriz, a admitância, né, é 3 por 3 quadrada, continua sendo simétrica, né? E aí, olha só, todos os elementos aqui já estão previamente calculados, o que facilita a iteratividade do método de Gauss. Né? As equações, então, do método de Gauss: coeficiente dividido pela tensão conjugada, coeficiente vezes a tensão 1, onde essa tensão da barra 1 por ser de referência vai ser fixa, né, em ambas as equações. A equação de tensão da barra 3, então porque tem conexão com a barra 2. E a equação de tensão, ou seja, o valor de tensão da barra 2, porque tem relação com a barra 3. Queria chamar a atenção para esse ponto aqui agora do método de Gauss. Ó. Repare o seguinte, eu vou pegar o novo valor
da tensão 2, ou seja, esse valor que eu estou calculando, associado ao valor anterior, né, conjugado em função da equação, da barra 2, e o valor anterior da barra 3. A mesma coisa eu vou fazer para a tensão da barra 3. Eu vou pegar o valor anterior que eu tinha e vou pegar o valor de tensão da barra 2 anterior. No método de Gauss-Seidel, que a gente vai ver na sequência, essa posição aqui, ó, é que muda. Tá? Ou seja, o melhoramento do método de Gauss, que a gente vai ver na sequência, que é o método de Gauss-Seidel, ele se traduz nessa posição aqui, ó, tá? Porque quando a gente apresentar a equação, a gente tem que lembrar, então, que lá no método de Gauss, eu tinha aqui, ó, sempre a tensão da iteração, ou seja, do cálculo anterior, tá? Do cálculo anterior. Então, se eu pego o valor do cálculo anterior, né, pressupõe que eu tenho que sempre dar mais um passo. No método de Gauss-Seidel, a gente vai ver que isso aqui pode ser modificado, tá? Tem uma pergunta aqui, então, peço para focar em mim, que diz o seguinte: Renato, bom dia, então. Ele diz assim: professor, se o exemplo eu tiver geração também na barra 3 de carga, que é uma barra de carga, essa barra continua sendo de carga ou geração, né? Então, olha só, sempre como é que eu vou classificar a barra, tá certo? Se eu tiver mais carga que geração, ela continua sendo carga. Se ela tiver mais geração do que carga, ela passa a ser uma barra de geração. Ou seja, eu estou fornecendo energia para a rede, eu sou gerador, né? Já que tem os dois elementos. E a gente tem isso no sistema, né? Se eu estou retirando mais energia do sistema, eu sou uma barra de carga, mesmo tendo gerador, tá certo? Que é justamente esse o conceito do fluxo de potência para o planejamento. Ok, Renato? Então, considero aqui a pergunta respondida e fico à disposição. Pessoal, continuando ali então. Então, essa posição aqui, ó, essa posição aqui, de fato, é que representa a condição do método de Gauss, né? Então, a inicialização eu vou considerar de novo, ó, como sendo tensão na barra 1, referência 1 ângulo 0 ou 1 mais J0. A tensão de inicialização da barra 2 e da barra 3 como sendo 1 ângulo 0, tá? Então, peço foco um pouquinho em mim aqui, ó, para poder explicar. Repare que aqui, ó, está na forma retangular, né? O que eu quero dizer com isso? Sempre que a gente vai fazer a inicialização, eu estou considerando no método de Gauss, né, ou qualquer que seja o método, um valor de tensão. A gente chama esse valor de tensão como sendo o valor flat, tá? Pode deixar o zoom em mim. Esse valor flat, né, que é 1 ângulo 0, que está na literatura, tensão flat, como a tensão da barra de referência, é 1 ângulo 0, e se todas as demais barras tiverem o valor 1 ângulo 0, o que acontece com a corrente no sistema? Que esse é o segredo, de fato, do método fluxo-potência, né? Se a tensão e ângulo são iguais, eu tenho que ter uma corrente igual a 0. O que, de fato, pelos cálculos vai dizer assim, opa, tem algo errado. Não vai chegar, a equação não vai ser satisfeita, ou seja, a soma das correntes não vai ser igual a 0. Então, gerou um erro. É o que eu quero. Eu quero gerar o erro para poder encontrar o valor real, tá? Então, este é o elemento. Aí agora, vamos lá, vamos supor que em uma dada situação, a minha tensão de referência do sistema de geração não seja mais 1 ângulo 0, PU. Ele seja 1,02 PU, ou seja, eu modifique essa condição com ângulo 0. Então, para mim zerar todas as correntes do sistema, se eu colocar aqui 1 ângulo 0 e 1 ângulo 0, eu não vou zerar. Eu não vou encontrar o mesmo erro máximo, tá? Bom, o que significa isso? Significa dizer o seguinte, significa dizer assim, ó, vai ter corrente e o erro não é o máximo. Não necessariamente você vai chegar na solução mínima, tá? Então, é importante que esses valores de inicialização sejam iguais em módulo e ângulo, né? Então, em módulo e ângulo. Então, se é 1,02, é 1,02 para as demais barras, para que aí sim ele vai encontrando o valor real, né? Com ângulo 0, o que garante inexistência de corrente pelo modelo, vai gerar o erro, que é o que a gente quer, e vai em busca do resultado final, tá? Então, voltando ali no nosso slide, o cálculo de E2, então, é feito com base nessa estimativa. Repare que ele gerou um erro, ó. Eu disse assim, qual é o valor agora aplicando os dados do sistema? Ele deu aqui 0,97, né?
com um determinado valor reativo, que eu teria que transformar para módulo e ângulo, né? A gente vai fazer no Scilab. A mesma coisa aqui, ó, para tensão 3, após a primeira iteração. Vai dar um valor de tensão que tem que transformar para módulo e ângulo, né? Mas aqui foi colocado para a gente ter uma ideia. O passo 2, ó. O passo 2 eu fiz a mesma iteração e usei, que esse é o detalhe aqui, a importância do slide, está aqui, ó. E31. Às vezes não fica claro lá no algoritmo, porque ele fica K mais 1, K menos 1, né? Fica confuso, mas está aqui, ó. Eu peguei o 0, vamos voltar aqui, ó. Vamos deixar bem claro esse elementinho aqui, aproveitando o fechamento do bloco. A estimativa inicial está aqui. Deixa eu só pegar uma outra cor para facilitar o entendimento. Então, estimativa inicial está aqui em azul. Uhum. Estimativa inicial. Para todos eles, ó. Estimativa inicial. Agora, eu vou encontrar o valor E21. Tá aqui. Este valor E21, né, tá em verde, tá certo? Se a gente olhar na próxima slide, tá aqui, ó. E31 e E21, né? Tá aqui, ó. Esse é o valor que foi encontrado com erro e que eu vou aplicar na equação sucessivamente, tá? Então, peço, para finalizar esse bloco, zoom em mim. Então, o que significa dizer o seguinte, que o método iterativo, ele fica buscando uma minimização de erros, ou seja, um valor tendendo a zero. Ele utiliza os valores anteriores para calcular os próximos, né, que é o que a gente viu nesse E21 com relação ao valor E20. Tá? Quando eu encontrar, então, módulo da tensão, né, e ângulo em todas as barras, né, ou seja, quando o sistema convergir, eu tenho a condição estática, ou seja, a condição em regime permanente do sistema. É isso que significa. A partir disso eu posso dizer então que a corrente de regime permanente vai ser calculada, que é o nosso I12, I21, que a gente viu que tem diferença, e I23 e I32 tem diferença, e o I12 e o I21 que também tem diferença. Tá? Essa relação, né, me permite calcular as correntes. O fluxo de potência sempre vai do ângulo maior para o ângulo menor. Né? O que quer dizer o seguinte, que se eu tiver nessa condição, a gente vai ver no próximo bloco, um ângulo na barra 2, como sendo, por exemplo, lá, menos 3 graus, e na barra 3, como sendo menos 5, por exemplo, então o meu fluxo maior vai vir passando pela 2, vai vir na 3. Vai ter um pouco da 1 para 3. Tá? Essa relação tem que estar clara. Então, o fluxo de potência vai do ângulo maior para o menor. A mesma coisa que se eu fizer um sistema onde o fluxo de potência tem ângulos positivos e ângulos negativos, então o fluxo de potência ele vem para a barra de referência e da barra de referência vai para as demais. É isso que representa a informação. Tá? Bom, tendo mostrado um pouquinho disso, a gente vai no próximo bloco mostrar a questão do Scilab, né, aplicado a esse exercício, que é esse cálculo que eu quis salientar e destacar aqui para vocês, para a gente poder fazer as demonstrações no método computacional. Tá certo? Então, com isso eu encerro esse bloco e fico à disposição para perguntas.